Olá, aquarianos e aquarianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Vou começar, aquarianos, pela energia que vai estar fluindo para vocês durante esse período. E Aquário, esta é uma energia que ela vai trazer no seu ambiente, até as pessoas que estão no seu entorno, com certas alterações. Então, vai ter momento que o mesmo ambiente ele vai te proporcionar coisas boas e ainda assim também coisas negativas, que uma pessoa que você esteja lidando, ela vai te proporcionar uma coisa boa, em outro momento ela vai te proporcionar dúvidas, incertezas. Então você vai se dar conta de que assim, existe ali pessoas, ou uma pessoa em específico, ou existe um ambiente, o que for. Que daquela situação você tem duas, vamos dizer assim, uma questão dual. Você tem dois comportamentos diferentes, você tem duas energias diferentes, você tem duas movimentações diferentes, tudo vindo do mesmo receptor, vamos dizer assim, ou do mesmo recipiente. E o que você vai ter que fazer nessa situação é lidar com a realidade, né? Olhar as coisas com certa realidade. Por quê? Porque um ambiente ele pode estar te fornecendo coisas boas ou pode estar te oferecendo coisas boas, mas no sentido geral, né? A atitude, o retorno que você está tendo, está sendo bom? Existe ali uma situação entre você e outro alguém que te gera muita dúvida, muita incerteza, mas no dia a dia a atitude dessa pessoa te gera uma coisa boa ou uma coisa ainda duvidosa? Porque está dizendo que você tem que agir com a verdade, cortar com o que precisa ser cortado, não se deixar manipular, não se deixar influenciar, mas ver o que aquilo está te trazendo de retorno, porque é o seu retorno que será a verdade, que será a sua realidade. Tá? É isso. Vamos seguir. Vamos com a energia complementar aqui, Aquário. Com a energia complementar, fala sobre fé e fala sobre humanidade e a atitude, né, o sentimento benevolente ali. Primeiro que a energia ela fala sobre paciência, né? Então vai pedir para vocês terem paciência na situação, porque sem essa paciência você não vai conseguir analisar o que está sendo dito, você não vai conseguir analisar o ambiente por si só, você não vai conseguir analisar o comportamento em si só, então a paciência é necessária para que a análise ela seja objetiva e muito calculada. Mas quando fala sobre humanidade, essa situação que você está lidando no momento, Aquário, pode envolver a sua humanidade, como você sente que você vem sendo tratado, ou pode ser uma observação geral que você esteja fazendo sobre a humanidade por si só. O que importa, o que não importa? É a simplicidade, a humildade, ou é a parte da prosperidade ou da ganância? O que vale mais? Aquilo que eu entrego em termos de sentimento ou aquilo que eu ofereço financeiramente? Então, existem pontos aqui relacionados a isso. Mas também fala sobre a benevolência, né? Então pode haver alguma situação onde alguém vem sendo muito benevolente, né? Pode ser vocês ou outras pessoas, mas uma situação na qual alguém vem sendo muito benevolente, até que benevolente demais, e que isso pode também estar gerando uma percepção sua sobre aquilo que você considera humanamente correto, né? Vamos colocar assim. Então, poxa, essa pessoa está sendo muito humana comigo, está sendo muito benevolente, está sendo muito legal, está sendo muito empatia. Ou essa pessoa só pensa nos seus próprios interesses, é uma pessoa que não sabe lidar com a sociedade, ou seja o que for. Mas tem algum assunto que vai fluir em torno disso de alguma forma. Mas a fé aqui é muito importante. Então, seja qual for a pauta, né, vamos dizer assim,
Não deixa com que isso interfira na sua fé, Aquário. Uma vez eu li o seguinte, se alguém te apresentou através do próprio exemplo, do próprio comportamento Jesus e você parou de acreditar em Jesus nisso, eu sinto muito por essa pessoa ter te apresentado isso de forma errada. Então eu vou pegar essa frase que eu li e vou acrescentar aqui. Se alguém te apresentou em algum momento da sua vida uma maneira de amar errada, uma maneira de lidar com as pessoas erradas, uma maneira de trabalhar errada, seja o que for a questão, eu sinto muito, mas eu tenho certeza que você vai encontrar uma melhor forma de fazer tudo isso. Não deixe de acreditar em si, não deixe de ter fé só porque alguém te apresentou isso de uma maneira extremamente desagradável. Tá? Então, a energia ela vai fluir nesse sentido. O que temos de bom, né, que contribui aqui com vocês, e algo também, né, que tem que ser analisado com maior cuidado. Aquário, essa é uma energia que fala assim, olha, nada dura para sempre. Mas o que não dura para sempre? É o meu emprego? É o meu relacionamento? Não é só isso. Às vezes até o momento difícil, ele não dura para sempre. Até mesmo os conflitos emocionais, os desafios contínuos, ele não dura para frente. Quem disse que todos os dias você tem que matar um leão por dia? Então essa é uma energia que fala assim, olha, o bom da vida é que nem a dor e nem o sofrimento e nem a dificuldade dura para sempre. Mas, contrapartida, cuidado para não consequenciar a sua vida na dor momentânea. Então, muitas vezes permanecemos em certas situações porque nós nos aceitamos naquela situação, né, com as nossas permissões, ou porque é cômodo demais. Tudo bem? Vamos seguir aqui então. A energia de vocês começa com uma sensação assim de fardo, como se tudo que você vem vivendo fosse mais uma para conta, vamos dizer assim, mais uma para conta, mais uma para lista. Então, poderia em algum momento uma situação ou uma experiência não ter saído como você gostaria, e aí você simplesmente disse, é só mais uma vez que eu passo por isso, só de novo isso aconteceu, mas tudo bem, vou guardar aqui na minha lista, vou guardar aqui no meu coração, seja o que for. Só que fala que isso chega ao fim. Então, seja o que for que estava te causando algum tipo de dor ou algum tipo de fardo, isso está chegando ao fim. Né? Então, aquela mensagem que fala nada dura para sempre, está relacionado com isso aqui. Né? Nem mesmo a dor, nem mesmo o sacrifício constante, nem mesmo a dificuldade é para ser assim, para durar. Então, fala sobre uma finalização de ciclo aqui que acontece. E quando essa finalização de ciclo acontece, fala de mensagens, né? Trocas de mensagens, conversas, movimentações, coisas acontecendo muito rapidamente aqui. E fala que através, né, dessas conversas existe assim algo sendo exposto. Ou alguém está falando a verdade e isso está gerando para vocês um afastamento emocional, ou realmente você resolveu de uma vez por todas encerrar com algo aqui e se afastar disso tudo. Você resolveu se afastar disso tudo. De qualquer forma,
a energia, né, da verdade, daquilo que está precisando ser dito, daquilo que precisa ser realista, está partindo de vocês, tá, Aquário? Então é como se você estivesse ali numa conversa, tem muita coisa acontecendo, né? Então, muito assunto, muita gente falando, talvez, ou você falando diretamente com alguém, é quando você vem com um corte ali, ou você vem com uma exposição, você vem com uma verdade, que isso gera um afastamento emocional aqui. Ou se esse encerramento de ciclo, ele tá vindo numa situação que você já estava sentindo um certo fardo, essa situação, vem essa mensagem, finaliza essa situação e você se desliga emocionalmente disso tudo. Aqui poderia, sim, ter ocorrido algum apontamento ou possivelmente algum tipo de acusação. Ou você acusou alguém de não estar fazendo a sua parte, ou alguém ficou com certas acusações e você não quis participar disso, então você deu ali uma palavra final e se afastou disso tudo, passou a não querer mais contribuir ou não a se envolver diretamente nisso. E assim, de alguma forma, essa pressão que você estava carregando, ou essa situação aí que vinha acontecendo, ela envolvia de alguma forma uma questão financeira. Né? Pode ser que você tenha você tinha ganhos vindo dessa situação, pode ter sido um acordo que você tinha com alguém sobre essa questão financeira, pode ser um empreendimento seu, ou que algo estava sendo mantido só pela estabilidade que aquilo proporcionava materialmente. Só que de alguma forma houve ali algum desgaste, houve alguma traição relacionada a isso. E quando eu falo sobre traição, eu não me refiro à infidelidade em si. Mas às vezes aquele sentimento de que assim, eu doei tudo, eu dediquei muito aqui, fui traído por esse lugar, ou fui traído por essa pessoa, ou fui traída por essa instituição, ou fui traída pela minha própria tribo, vamos colocar assim. E é como se tivesse alguma questão jurídica envolvida, ou realmente alguém acredita que tem razão naquilo que está daquilo que está falando, naquilo que está fazendo. Então, quando vem essa energia realmente aqui de humanidade ou benevolente, pode ser que a pessoa que acredite que tem uma razão sobre o assunto ou sobre aquilo que está dizendo, ela não se importe humanamente com outras pessoas, ou com a vida daquela pessoa, ou com o que aquela pessoa veio passando até um certo momento. Então essa pessoa, não adianta tentar gerar para uma certa sensibilidade, não adianta tentar arrumar várias verdades, desenhar para essa pessoa que o ponto de vista dela não está certo, ou que não faz sentido isso que ela está pensando, porque essa pessoa ela crê fielmente que ele ou ela tem razão no que eles estão dizendo. E realmente essa pessoa não está se sensibilizando com a sua situação ou se importando com alguma coisa que está passando ali com você. Né? Se alguém ali está agindo com algum comportamento abusivo, por mais que você verbalize para a pessoa isso, ela não entra na cabeça deles que isso esteja acontecendo. Né? E você vai entender que você precisa tomar uma decisão, porque se você não expressar o que você realmente sente, você vai ficar muito insatisfeito e isso vai afastar você de outras oportunidades, ou de viver outras coisas, ou de viver outras situações, outros cenários aqui.
Para vocês, assim, existe alguma finalidade que pode estar relacionada a algum trabalho, ou alguém não está conseguindo mais manter alguma coisa aqui. E esse afastamento aqui é uma oportunidade que você vai ter de acalmar a sua mente, sair um pouco de conflito, sair um pouco ali de preocupação, né? Provavelmente esse afastamento aqui ele vai te permitir a se recuperar, tá? Esse afastamento ele vai permitir você a se recuperar, porque aqui é uma situação que estava te causando provavelmente muito desgaste, Aquário. É como se você sempre estivesse se sentindo sob pressão, sempre sentindo que tudo estava caindo muito sobre você, ou que tudo era você que tinha que fazer, ou era que tudo você tinha que assumir isso. Né? Ou nem precisa ser uma coisa que estava sobrecaindo em você, mas poderia ser o quê? O ambiente que você tá poderia ser um ambiente sempre com muita crítica, com muitas acusações, com muito apontamento, uma coisa desgastante. Às vezes você chegava em casa depois do trabalho e já lidava com discussão, com conflito, com pessoas reclamando, seja o que for. Esse afastamento, devido a essa finalização que ocorre, é realmente para você dar um tempo disso tudo, para você de alguma maneira conseguir se recuperar. Só que eu vejo muito uma coisa como se alguém estivesse atacando algo, fazendo alguma coisa ou pressionando uma outra pessoa, e meio que alguém explode aqui e fala: não, chega, agora eu vou dizer para você o que eu penso, agora eu vou colocar isso para fora de alguma forma. Só que quando pede para você ter paciência, é para que você não seja aquele que explode. E quando pede para você ter fé, é acreditar que mesmo com isso finalizando, você consegue ter coisa muito melhor aqui. Aqui também fala sobre relacionamento entre você e o outro. Pode ser um relacionamento afetivo, pode se tratar de uma parceria, mas ainda aqui há muita dúvida. Ou alguém está em cima do muro em relação a uma situação. Pode ser assim, que alguém não sabe se fica do teu lado ou não, se te ajuda com isso ou não. Tem muita dúvida aqui ainda. Mas mesmo com essas dúvidas, se for alguém da família principalmente, é uma pessoa que está te acolhendo. Independente do que essa pessoa esteja observando, essa pessoa está te acolhendo e está te ajudando com tudo isso. Ou se essa pessoa ela não entende muito bem o que está se passando, o que passou, é uma pessoa que está te protegendo de alguma forma, Aquário. Em alguns casos, realmente eu sinto que algumas pessoas vão ter que, talvez, buscar os seus próprios direitos nessa situação, ou pessoas que vão se informar sobre os seus direitos, para ver como que pode agir nessa situação. Mas uma coisa eu digo a vocês, o que está sendo finalizado para vocês nesse período é algo que vem para dar um mínimo de paz, vamos dizer assim, mas um máximo de dignidade. Você não vai sair dessa situação de cabeça baixa, Aquário, muito pelo contrário, você vai sair de cabeça levantada, com dignidade, e isso vai te levar ali para você poder se recuperar de uma situação. Seja se recuperar financeiramente, seja se recuperar profissionalmente, ou até se for alguma questão de saúde também. Tudo bem? É como se você estivesse saindo ali de qualquer conflito. Então é isso, Aquário.
Se cuidem. Bom período para vocês. Tchau, tchau, Aquário.